O júbilo pela vida. A alegria de viver vem da gratidão pela vida, pois a cada momento temos de agradecer pelas provações de cada dia, pelas alegrias, pelas conquistas, já que cada uma traz consigo algum ensinamento importante para nós, para que possamos aos pouquinhos entender o amor é o que nos levará ao caminho até o Pai. Precisamos ter em mente que todas as coisas que nos acontecem têm o propósito de nos dar uma importante lição, mesmo que às vezes não consigamos entender, mas se formos um pouco mais atentos aos sinais, conseguiremos perceber que podemos estar indo pelo caminho equivocado ou que precisamos nos livrar de um vício e criar uma virtude. Por exemplo, nosso Pai não nos dá um fardo que não possamos suportar, pois se não o pudéssemos, não seria nosso e Deus não seria justo e bom. Por isso, é importante jubilar-nos pela oportunidade de fazer diferente nessa existência, agradecer a Deus sendo melhores, de deixarmos a chaga da amargura, da inveja, do orgulho, da vaidade e do egoísmo para trás e vivermos uma vida digna, cheia de paz de espírito, de amor no coração, de compreensão nos olhos e de palavras doces para nossos irmãos. Sabemos que precisamos acordar para o chamamento de Deus, que Ele nos espera como um pai que espera seu filho sair da escola. Precisamos acordar como acordou Maria de Magdala, que saiu de sua vida de luxo e vícios para seguir Jesus, e mesmo após a morte do Mestre, continuou suas obras na comunidade dos leprosos onde tempos depois também adquiriu lepra. Maria dá graças pela lepra que sai da alma e vai para a carne, pois assim ela estava expurgando de sua alma os males cometidos, então é o momento de fazermos como ela e darmos graças às nossas conquistas espirituais. Por que tendemos a reclamar de tudo o que vemos? Por que reclamamos de um copo que se quebrou, de um semáforo que fechou, de um doce que acabou? Não seria mais proveitoso darmos graças por acordarmos mais um dia? Por termos o pão na mesa? E por termos a oportunidade de novas experiências rumo ao infinito? Quantos de nós não têm esse privilégio? O privilégio de acordar e ter forças para trabalhar, de ter um pedaço de pão para entregar ao filho, de ter um teto para morar. Então lembremos de, sempre que pudermos, fazer a caridade, de dar uma palavra amiga ao irmão que sofre, de poder alimentar a criança que passa fome. Bem sabe nosso Pai da beneficência e caridade que fazemos para nossos irmãos, o quanto pode nos fazer bem e trazer alegria genuína aos nossos corações, assim como nos diz o Espírito de Adolfo, bispo de Argel em sua comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, a beneficência. Item 11. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó! Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome, ó. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro e, quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra.
Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó! Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, e vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó! Não vos queixeis, já ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colheireis nesse mundo bem doces alegrias e, mais tarde, só Deus o sabe. Bordeaux, 1861. Neste mesmo capítulo do Evangelho, também em uma comunicação de São Vicente de Paulo, o defensor da infância, onde nos é dito da alegria do Espírito em fazer o bem e a caridade. Item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo, somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, e meditai-as. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie, sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação, já é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras, considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhe seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério, vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade,
Uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa, não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. Paris, 1858. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 11 e 12. Palestra Maria de Magdala, Divaldo Pereira Franco.